baby, no time to. You know what it is. Quinta sim. No Time to Lose podcast. Como é sabido por todos, estamos aqui. Não falha nada. A casa é esta, estamos aqui com mais um convidado de luxo, convidado especial. Trazemos um bocadinho de diversidade de convidados. A partir dos intelectuais até os gajos do deep inside do raço. Yeah. Mas estamos aqui com mais um convidado. Meu camarada, colega, amigo Mauro vai apresentar o nosso convidado. Yemen! É muita coisa aí, camarada, colega, amigo. Vais apresentar o quê? Eu tenho que escolher Vais apresentar com o o que camarada. me importa aí. Por acaso. Sim. Ok, pessoal. No Time to Lose podcast. Yemen! Este podcast, como sempre temos dito, tem o objetivo de salientar ou trazer à tona a camada juvenil que tem trabalhado muito, que está no raço, que pode servir como inspiração para muitos outros que estão a vir e, nesse caso, a seguir os mesmos passos da carreira, da arte, da cultura, em que o convidado nosso é chamado para vir aqui debruçar, para vir aqui espalhar o charme sobre o processo. Aqui falamos do processo. Ok. Não só das pessoas que já estão Exatamente. mas as pessoas também estão em O ascensão. processo da vida. importa muito. As pessoas estão em ascensão da vida, que estão mesmo a não perder tempo, porque hoje em dia é sabido por todos que a juventude tem de se abalar, né? Há muitos encalços pela vida. Mas já falamos muito. Welcome, Timóteo. Como é que é, bro? What's up? Top. Como é que é? Ele é Timóteo Simbini, Yeah. a.k.a. Team Gas. Team Guess. my partner. Bom, essa parte depois já vemos de chegar das parcerias. Ok, Timóteo Simbini, por coincidência partilhamos a mesma área de formação. Ele é designer de comunicação na nossa área, que eu chamo isto é uma tribo, criativos. Os criativos na área de design de comunicação, todos se conhecem. E o Timóteo, quando se fala de criativos em Moçambique, é um nome incontornável. Depois eu explico porque que estou a dizer é um nome incontornável. É melhor explicar. Então, Não, vais ter a falar. então, Aí as pessoas estão mais para saber sim, quem por que é. eu estou a dizer isso? Porque tem muitas campanhas de grandes marcas nacionais aqui, que as campanhas estão a bater até hoje. E nem fazem ideia de Tem quem. muita imagem que foi produzida por esse jovem, de clientes, que não vou dizer aqui os nomes, mas eu acho que vamos acabar falando, não tem como. É Não o tem nosso problema. ponto cada dia, né? Não nos vão prender, não nos vão prender. É legítimo, É né? legítimo. Do GM, Portos de Maputo, ele vai Enumerar. Grandes campanhas da 2GM saem da mente e das mãos desses jovens que estão a ver aqui, todo simples, humilde, parece que não é nada. Cuidado. Tem que É um ser, Maza, tem como que falamos no passado, não é, Amiro? Boa. É um Maza. Ok, eu já disse que ele é Timóteo, o resto ele vai se apresentar, depois nós vamos começar a, como eu costumo dizer, a lhe cavar. Não, porque Não pode faltar. ninguém senta no trono Não sem pode sair com coroa. Então, Tim, Falar um pouco de si, Welcome. assim, um breve historial, depois nós vamos começar a te fazer falar. Ok. Sabemos que time não tem problemas para falar. Eu falo muito. Algumas pessoas reclamam, mas eu falo para a melhoria do mundo, né? É assim, Ok. falando, Pronto. dizem, falando que a gente se entende. Mas às vezes passo o limite. Mas hoje prometo ser muito breve. e não, tal. fique à vontade da casa. Isso é podcast, é para falar. Não é uma entrevista. Estamos num bate-papo esperto. Quer dizer, além de motivar, né? Além de dar aos nossos internautas tipo, uma direção, né? Um foco. Porque eu acredito que existem muitos que estão na mesma área, ainda são miúdos, né? Isso. Então, é sempre bom debruçar essa área aí. Saber mais. Tem muitos putos em formação. Exatamente. Infelizmente,
A nossa formação agora está um pouco defeituosa. Caracata, Yeah. E o que está a acontecer é que tem muita gente que nem sabe que não sabe. Yeah. Isso é mais Assim, grave. Aí estamos já. E tem um ego muito alto. Yeah. Então, eles acham que, por causa da internet, copia o maninho, então pensa que a gente também não investiga. Epá, mas já está a roubar a atenção. Pronto. Yeah. Não, até que de alguma forma. Para ele, Yeah, ele organizado, yeah. os pensamentos. Puxar a áurea. E quando se fala de me apresentar, eu tenho dificuldades. Yeah. Porque ao longo da Puxar um vida. bocadinho mais o micro. Ao longo da vida. Thank you. Ao longo da vida fiz tanta coisa, então eu costumo a me procurar o que é que eu vou, a parte mais Qual é a interessante parte que eu vou entregar? que eu vou entregar, isso Zique. Porque nós fomos preparados, na verdade, fomos formados, quando digo fomos no plural, é porque sou eu e Mauro, Sim, e agora temos o Zique também, ele também já está formado até. Pronto, já podemos Porque confiar nele. Pelo sim, pelo não, tem que se Tu já formar. estás lá, Não tem como. estás nisso. Se tu estás no meio do Da malta, acabas sim. alguma coisa, tens que... Então, é por isso que eu estava a dizer que é difícil me apresentar, mas eu vou apresentar talvez 2 a 3 lados que eu gosto e que tenho feito nos últimos anos, né? Que é o que o Mauro estava a dizer no início, que eu sou designer e pronto, designer é uma área já de domínio público, não preciso explicar aí, a malta toda já sabe. Porque também não pode entregar tudo E- de bandeja. Vocês que vão ao Google, me desculpem, né? É Não googlar. sabe. Agora, Yeah. e agora mesmo até, sem querer, esses anúncios, a malta está aí a fazer o swipe no Facebook e depois aparece lá a definição, né? Yeah. Então, a malta é cercada por anúncios, queiramos sim ou não. Ou não. Principalmente esses telefones aí. iPhone não tem. Os Android. iPhone não tem. Ok, prontos. Então eu dizia, sou designer, né, publicitário no fundo, porque agora acabo fazendo uma série de coisas mais do que ser um simples designer, não é? Entretanto, e também faço... Sou artista, né? Sou artista. Eu sou um bombeiro, na verdade. É melhor eu dizer sou bombeiro. Ok, Bombeiro, ok, mas ok. tudo, apaga Tive- fogo e tudo. Vou fazer assim. Eu tenho uma boa forma de te motivar você a falar. Sempre, até agora o tempo Provoca-me lá, está falando provoca-me lá. com lógica e coerência. Yeah. Yeah. Eu quero colocar ele a voltar Desfazer. às raízes, ele começar a falar. Na verdade, nós quando chamamos as pessoas para aqui, sempre costumamos dizer às pessoas que pode haver o segundo podcast. Yeah. Ok. Porque não é fácil desbravar a vida de alguém. Sim, ou... porque o primeiro, na verdade, nós queremos perceber a pessoa desde criança até agora. Qual é que foi o processo Ok. dele se descobrir que ele foi feito para aquilo. É Que ele interessante. é bom nisto. Com quantos anos? Se foi influência de amigo ou do pai? Qual foi a experiência que ele teve? Ok. O processo. Por isso que eu disse aqui, no resumo, nós queremos saber do processo. Que o processo é que interessa. Yeah. Para ensinar as pessoas que tudo é uma questão de um processo. Ok. Ninguém acorda de um dia para o outro é design de Já é. comunicação. de sucesso. Boa. É justo. É legítimo. Então, a pergunta inicial é, Ok. eu sei que tu desenhas Isso. manualmente. Eu vejo, tem um traço excepcional. Tem um Thank you. sketch muito nice. Thank you. Com quantos anos tu descobriste que tens uma inclinação para o mundo artístico, visual? Quando é que começaste a achar que eu desenho? Depois, como é que foste parar nas artes visuais? Ok. Yeah. Yeah. Esses dois momentos, há de haver muita conversa aí. Boa. Pronto, bora lá. É assim, eu quando comecei a ter a vida, digamos, ativa, né? Dos 6 anos, eu comecei a ver,
estudei e tal, como qualquer uma criança, normal e tudo. Mas depois eu tinha uma vida simples. Eu era simples, eu sou simples, né? Agora já não sou. Mas então, quando o meu pai não tinha condições de me dar algum lanche na escola, e eu me vi a arranjar formas alternativas para poder responder aquilo. Na verdade, até foi involuntário. Então eu fazia desenhos de Batman, de super-heróis, por aí. Para ver a ideia. Então, aquilo... Mas isso aí logo na infância. Na infância, Sim, talvez claro. aos 6 anos. Primeira classe. Yeah. Então, eu desenhava, eu estava numa escola incrível, que eu estava numa escola de indianos, né, muçulmanos. Isso é Maputo. É Maputo. Era guerra popular, chamava-se guerra popular. Agora é totalmente, já não aceitam lá a mistura de etnias e por aí em diante. Agora é mesmo muçulmanos e tal. Mas eu estava lá, então desenhava para aquela malta que era elite na altura. E ganhava muito bem com isso. Pagavam. Quer dizer, Os já postos já não com, fazia. com sete, 7, oito 8 Yeah, anos. já estava. Já estava Eu já estava a ver o futuro, malta. Eu já estava a ver o já futuro. começaram a pensar, like, Yeah. Isso aqui dá dinheiro, isso aqui. Yeah. Mas ok, tipo, para começar assim os desenhos, foi uma coisa voluntária ou porque viste em algum sítio Eu no que início. tens esse talento? No início eu copiava as figurinhas e tudo, mas eu fazia com tamanha perfeição e pagavam, porque ninguém gosta de dar dinheiro ao outro. Eu acho que pagavam mesmo porque Gostavam. Então eu já fazia isso, fui crescendo até com 11, 12 anos. Meu pai trabalhava na África do Sul e às vezes não vinha e ficávamos... Só antes de voltar. Isso. Há alguém na família? Alguém na família. Teu pai? Os irmãos da minha mãe e, consequentemente, os filhos, ou seja, nós, os primos, a maior parte deles são arquitetos. Não, vem da parte da tua mãe. A parte da minha mãe. O meu avô, sem querer esquecer, ele o meu avô, ele já desenhava, já tinha... Eu sou, Pai digamos, da tua mãe. Pai da minha mãe, sim. Então começou indo um pouco mais. Obrigado, Mauro. Já íamos ser um pouco egoísta aqui, dizer que eu que sou. E Não, tal. é importante. É interessante a tua questão. Voltamos já para as boladas com os moinhos. Então fui fazendo as boladas como o Mauro prefere. Yeah. Fui fazendo as boladas e aquilo eu fui me profissionalizando lá na escola. Ou seja, comecei a assumir que eu faço e tenho alguma distinção com o restante dos colegas. Fui andando Então, tipo, por aí. já fazia especificamente para vender. Com o intuito de vender. Porque acredito que primeiro começou mesmo com... No início começou assim. Do nada, viste, gostaste e copiaste. E copiei. Isso está na pele. Tu vês uma foto numa revista, um carro, tu sentes uma atração, provoca, uma sim. vontade de intensa de copiar aquilo ali. Para quem desenha, eu acredito que alguém pode aprender mesmo sem nenhum dom, como se diz. Que eu ainda não... Você é um donato, assim. Eu acredito, mas é um esforço, é um trabalho muito aceso. Já é natural. É uma brincadeira. Mas para quem já tem isso de nascença, já tem um histórico familiar, alguma coisa assim, é natural, não há esforço nenhum. Você mesmo não há. Quem gosta de matemática, automaticamente... Sim, tem matemáticos. A contabilidade é com ele. Em termos normais, ninguém gosta de matemática. Nós estudamos a matemática... Também a descobrir já. Calma. Em termos normais, quando eu falo em termos normais, estou a falar a maioria. A maioria no ensino primário e secundário, ninguém gosta de matemática. Nós estudamos a matemática porque somos obrigados a estudar. Mas há quem tem um dom, há quem tem uma paixão pela matemática. Com maior naturalidade. Exatamente. Mesma coisa com arte. Então, eu fui assumindo que eu posso fazer dinheiro. Isso está a falar mais ou menos de ano. Ao longo do... Eu não parei mais, logo dos 5, 6,
7 anos eu já comecei. Antes eu trocava o desenho por lanche. Por lanche, sim. Vocês sabem, não há que esconder aqui. Não há que esconder aqui aquele lado de dificuldades e tal. Nós Então, estamos num país pobre, isso aí E eu era não fiz- normal, mais que normal. Eu não fiz Exatamente, porque diferente. ou arrancavas ou barganhavas, Ou né? Então, eu não fui diferente, tive dificuldades e fui vivendo com base. Antes era algo que acontecia na escola e terminava na escola, era lanche para cá, interesse de amigos, de amigas. Mas depois, aos 11 anos, não é? Eu comecei a olhar além da escola, olhei para titios nas lojas, ali circunvizinhas, porque eu cresci na cidade, então tinha várias lojas lá embaixo. Então eu comecei a fazer retratos, autorretratos, retratos. Das pessoas, assim. Das pessoas na rua. Então vinham aqueles titios e graças a Deus tive titios sérios Pagava. e pagavam. Eu comecei já a ajudar em casa, comecei a ter um papel Isso com 11 anos. com 11 anos, 12 anos. Eu fui mesmo desenhando a sério, mesmo. Mas nesse momento aí não paraste de estudar, de ir à escola. Não parei de estudar, ir à escola, sempre, graças a Deus, sempre... Minha mãe batia se não fosse à escola, mano. Esquece. E minha mãe... Não, é mesmo a old school. Minha mãe, meu pai, digo minha mãe porque meu pai sempre trabalhou fora, então em algum momento ele falhou conosco, mas está perdoado, claro. Sempre. Então minha mãe que estava ali conosco, mas eu comecei a ter uma terça parte da casa, a todos os níveis, nesse caso, comprava pão, estava sempre folgado, já comprava minha roupinha, ia para a escola bonito, todo grifado, né? Então foi andando até pelo menos 15, 16 anos e minha irmã teve um papel já definitivo, já quis nortear-me para não ficar aí a fazer as coisas À sem... toa. A minha irmã Dinha, Tem que se dizer que aqui. é minha amiga até hoje, a gente pensa que é minha namorada está sempre no status. Epa! Mas eles não... Pra dormir. Então, ela que está Sempre sempre para com... Dinha, que foi Yeah. fundamental na Foi formação. fundamental. Ela foi super fundamental até hoje, mas ali eu fico com medo, fico com arrepio se ela não tivesse tomado uma atitude daquelas. Eu não me via de outra forma, né? Tanto não teria um norte. E qual foi a atitude? Então, qual foi a atitude? Ela saiu, ou seja, ela viu que eu estou a fazer mola lá fora, mas não tenho... Não há uma estrutura. Não tem estrutura. Não Fez tem dinheiro, levou para casa, comprou peixe. Eu até vivia na Baixa, no Porto, então era comprar peixe, voltar a mamar peixe. Então, os meus pés ali todos raspados por causa do peixe que picava, mas eu tudo pequenino. Então ela saiu, não me disse, não me preparou. Saiu, foi à escola de artes visuais, que era a única escola legítima para levar Mas isso aí as com coisas. que idade mais ou menos tu... Com 16, 17 anos. 16, 17 Então, quer dizer, anos. desde Nesse intervalo. Desde os 8, praticamente até 15, 16, ainda só fazias desenhos mercenários. Eras um mercenário. Era um mercenário. Tipo, fazias por dinheiro, né? Nesse caso. Por dinheiro, assim, Para ajudar, tipo, a casa e tal. Sem nenhuma ideia de que aquilo ali ia te dar um... Que eu podia juntar o futuro. desenho. Digamos que formação artística. Artística. Acadêmica. porque a Faltava... arte é formação. Tem ciência. Tem ciência. Ali os Então Davids. isso estava a falar de mais ou tudo menos 99, 2000. Estamos a falar de 2000, 2000, isso. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. Estamos aí Então. com... Desculpa, só... Os nossos miúdos de 2000, o WhatsApp Camiro, 2000, a Terce, professora Terce, então 2000. Essa é da nova geração. Professora Terce, tinhas quantos anos? Já corrias ou só gatinhavas? Em 2000 tinha 6 anos. What? Professora Terce, tinha 6 É anos. 2000. Quando nós estávamos a entrar no artes Doutora visuais. Terça. Só para veres como é que a vida é. Então estás a ver, né? Então as coisas. Então, minha irmã não me avisou, arranjou, detetou uma escola, que era das artes visuais,
e falou com estudantes lá e foi até a secretaria e tudo mais. Informou-se. E viu cá, meu irmão... Então posso nortear esse puto. Sim. Então daí voltou e abriu essa possibilidade de eu entrar lá. Eu disse, mas lá estão masas, né? Estão pessoal e tal. Melhor que... E depois tens aquele processo chato Exame de admissão. de exame de admissão que assusta a qualquer um. Assusta, só, mas na prática... Mas eu fui lá e... É um nome que assusta, exame de admissão. Yeah. Eu fui lá e, logicamente, passei no ápice. E pronto, comecei a frequentar, juntei o talento de saber desenhar, a ciência, né? Portanto, anatomia. Anatomia talvez devem se assustar, também a falar dos Da Vinci, né? Os que fizeram helicópteros e as Mona Lisas da vida, então ali já há ciência. Então, anatomia é a volta disso. Prontos. E fui estudando lá, enquadrei-me, estava com pessoas que podíamos falar de forma horizontal do mesmo assunto. Já não estava assim numa ilha, mas estava já com um grupo de estudantes encaminhados e talentosos, por aí. Não é? Fui estudando primeiro ano e lá também, voltando ainda à ideia de ciência, fomos distribuídos em grupos, ou seja, experimentamos 3 ramos da área artística. Tipo, quando tu entras, faz exame de admissão, depois isso. Vão distribuindo mediante... Tens aí 6 meses, Okay. Mauro, não me deixa mentir, 6 meses. Mediante a inclinação da pessoa, né? Yeah. Nesse caso. Sim. É assim, entras, faz o exame. Ok. O exame é o mesmo para todos. Depois... É exame de admissão. Sim, e depois, o primeiro semestre, vocês estão a fazer experiência dos 3 cursos, todos. Isso. Era gráficas, testes E cerâmica, isso. Então, depois de acabar o primeiro semestre, os professores se reúnem, depois dos exames daquele período, dos 6 meses. Os professores se reúnem e conseguem perceber a inclinação de cada aluno. Ok. E no caso, acredito que no caso dele também, ele era bom nos 3, depois mandaram ele escolher, não foi isso? Isso. Eu também foi assim mesmo. Isso. Há alguns que perceberam que não, isto aqui é mais para testes, isto é mais para cerâmica. Não deram opção. Logo puxaram você. Então, qual foi a tua escolha? Então, eu fiz gráficas, artes gráficas, isso. Então, fui fazendo artes gráficas, mas não deixei o lado boladeiro, né? Não. Não deixei o lado... Porque é o lado que metia moeda. É o lado que te deixava clean. O lado que metia moeda. E eu fui também me profissionalizando, fui trabalhando para... Fui tendo clientes já mais robustos, como exemplo de um cliente interessante que até este recorda muito a esta marca. Não sei se o Mauro permite dizer, mas eu vejo este cliente como... quer dizer, quando eu me visto assim, porque já me visto assim, né? Não pus hoje só porque venho a um podcast, mas eu estou assim porque já assumi esta marca. Este também é outro episódio que vamos aqui falar. É parte 2. É parte 2. É parte 2. Mas eu tive um cliente quando estava a estudar que acompanhou-me uns 5 anos, que ajudou-me muito a pagar a escola e demais outros caprichos, porque eu já também não queria voltar a ser um indivíduo simples, porque eu estava a estudar, deixar de estar bonito, deixar de ter outras... Já tinha dependentes, o meu irmão mais novo, o Juvencio, e até a minha irmã e por aí. Juvencio também desenha? O Juvencio é interessante. É interessante que o Juvencio é o meu exemplo de uma pessoa que... Ele tem talento, ele desenha, é uma réplica de mim, mas talvez ele não faz mais porque sabe que eu existo, então fica sempre naquela... Fica sempre na sua... Fica tipo... produção, mas ele também tem aquele vírus ali, aquele vírus. Ele é um bom técnico, faz bem. Isso pode até se adquirir, né? Consoante o tempo, isso, o esforço, experiência, dedicação. esforço.
Yeah. Mas epá, é sempre É um sempre- DNA. Há sempre alguém lá na família Yeah. teve... O Juvencio, se eu quiser. Esse lado. A arte dizer que não é uma coisa que dizer que vou aprender. Transmissível, Nada. assim. Não é. Necessariamente. Yeah. Yeah. Não. Tu tens que A ter. escola nos ajuda a olhar a coisa na ciência. Porque tudo tem ciência. Tens que ter ciência. Muitos pensam que se calhar é só chegar, pegar papel e começar Não. a desenhar. Mesmo os que fazem pintura em telas, parece que são malucos. Yeah. Tem ali Mas tem ciência. Há Muito uma loja de mesmo. cores ali. Como é que passa uma... Para os entendedores, uma sabem paleta o de que cor é. para outra. Mas para mim, aquilo ali, Sim. olho... Epá, Você acorda, pega, atira. what? Não, tem ali muita As ciência. linhas, tem comunicação, os gráficos, as figuras, toda coisa tem uma comunicação. Yeah. Tem um significado. Tu fazes uma linha reta, tu fazes uma linha ondulada, tu fazes uma linha Vai ter. cortada. Então, é essa parte Isso tem onde toda a uma comunicação escola te certa. direciona. Direciona isso. Porque automaticamente tu só desenhavas porque sabias desenhar. tinhas Desenhar, talento. sim, estava Mas ali. não alguma tinha coisa. aquela Yeah, não- arte ou aquela, como é que é? indispensável, que é muito indispensável. Ok, É A indispensável. escola tem a linha. a linha. Isso. Ok, Entretanto, vamos lá acelerar um pouco, o tempo corre. Sabe? Yeah. Aqui o tempo corre. sim. Vamos Time is acelerar, money. Bem disse o time que ele começa a vamos falar. acelerar um bocadinho para o final do curso de estágio. Isso. Para já entramos na parte que nos interessa. Isso. Já percebemos Que começou a fazer como é que dinheiro ele há muito começou. tempo. Yeah. Ele começou como qualquer jovem artista. Yeah. Isso. Um detalhe importante que ele começou a fazer cash com 6 anos. Sim, eu comecei a fazer isso. Yeah. Então, a coisa mais interessante deste todo episódio, né? Foi quando eu fui fazendo os trabalhos em paralelo. Trabalhei com algumas contas, ou seja, com alguns clientes, né? Enquanto estudava, eu tinha que sair e fazer aqueles trabalhos, porque tinha que responder para poder viver e pagar a escola e tudo mais. Então, a coisa interessante que é emocionante para mim, e também não vou chorar, sou homem, foi quando chegou um documento em que a gente tinha que comprar a casa, né? Portanto, nós já estávamos a viver lá na flat, e chegou um documento que a gente tinha que pagar a casa. Ok. E na Mas pagar a altura, casa em que sentido? para comprar, desculpa. ok. Pagar, não, comprar. Então, Então- comprava, já saía, gente. Yeah. Ai, caralho. Então, o nosso governo, né? Então, eles arranjaram uma artimanha e graças a Deus aí eu estava no auge de fazer os trabalhos em paralelo enquanto estudava, estava muito bem alinhado e eu consegui na altura pagar a flat, a casa em que nós estávamos. Essa foi, em termos práticos, para termos uma dimensão do valor do meu trabalho que eu fazia, não é? Ao longo daqueles 6 anos até pronto, não juntei dos 6 ainda é aquela troca de pão, de lanche, daquela coisa colorida ali que víamos. Mas em algum momento já eu trabalhava com lojas grandes, com montras grandes, como, por exemplo, vou dizer, o Mauro já permitiu-me dizer, por exemplo, a Gringo. Eu trabalhei acho que talvez 3 anos para a Gringo a fazer a montra deles e na altura Gringo era o show, era a loja, era a coisa, era a marca. Ainda é, né? Só que parece que... Ainda é, não sei o que é que se passa. Talvez. Mas agora, de talvez por causa publicar das opções, agora temos opções, temos marcas de concorrência Mas também relacionado no competitivas. marketing, já não estão Muito assim. a fazer barulho. Ok, Eu estou a dizer, talvez mudaram de abordagem. pronto. Talvez reflitam nisso agora. Então, eu trabalhei muito para Gringo e faturei muito e Com o job dele deu para comprar flat. consegui pagar Mas a flat. isso na altura, essa área de design, achas que tinha mais, como eu posso dizer,
mais tinha mais pagava. consistência em relação agora, por exemplo, tipo, valorizavam um designer gráfico como agora? Tipo, dava para fazer um dinheiro como se faz agora? Antes, Ou, é assim. ou porque talvez eram poucos, não tinham assim tantos... Não, epá, Designer eu acredito que em todos os momentos de qualquer carreira nós temos desafios. Sempre tem uma coisa. Era tão difícil quanto hoje também é difícil. Ok. Eu acho que é dedicação. Uma coisa que pode ter escapado aqui, talvez perceberam, ou dá para perceber, é que eu sempre fui uma pessoa dedicada. Nunca fui dos vícios, sempre consegui. Tive uma mãe que teve um papel muito Mas experimentou algumas coisinhas, né? definitivo. Na adolescência como jovem. Fui experimentando, mas graças a Deus depois voltava e tinha umas palmadas. Sempre havia uma direção. Nesse caso. Eu vinha assim para quem está a cheirar fumo. Yeah. Então, todo jovem- és tu, é para uma apurada. Tá cheirando fumo. Foi quem está a cheirar o álcool. Yeah. És tu, apurada. Então isso não funcionava muito. Aquilo que estavas a dizer, por acaso, me lembra o último podcast que tivemos aqui. Estivemos aqui com um convidado que por acaso é o nosso embaixador, o Profiga. Já agora, shout out aí, Profiga. Gosto, próximo, se não falha a memória, já vai haver uma competição, né? Acho que é dia 5 ou 6 por aí. 11, Ok. ainda não sei 11, direito. 12 de 11, agosto. 12. Mas fiquem atentos, acredito que ele há de vir para a segunda parte dele, que é para falar mais da pouco parte... antes, pá. Yeah, Para para falar mais da explicar sobre o parte evento. profissional do evento e tudo mais. Mas como eu dizia, estava a falar uma parte muito interessante da juventude, estou a falar Yeah. da antiga geração. Tentações. Que houveram muitas tentações, né? Muito. O prof por acaso estava aqui a dizer que nós tivemos muita sorte. Nós ainda não tínhamos as condições, não tínhamos tudo que a geração de hoje em Não dia tem. tínhamos nada. Não tínhamos nada, porque não tínhamos internet, não tínhamos videogame, não tínhamos nada. Mesmo na Nós- escola, não havia internet. Não via, não. era só a moda old school. Epa, Eu queres me aprender, aquele vai à biblioteca, vai ver. IMAX, lembra? Aquele IMAX de bunda. Muito Coloridos. bonitinho. Eram maus. Eram os computadores da Era luxúria aquilo ali. luxúria a favor. High level. Era um computador colorido assim. Yeah. Então, Que não tem nada. Yeah. Monitor é tudo. é tudo. Yeah. É. Então, essa parte que o Tino estava a dizer que teve muita sorte por causa da educação old school, né? Sim, isso- Tu vinhas com teus vícios aí que tentava experimentar a cota, o cota sentia, era tchau. Logo. Nós tivemos muita sorte com isso aí. Tipo, Logo, a geração logo. anterior teve. Eu me identifiquei com isso porque o Prof também estava dizendo uma coisa. Boa. Porque ele estava a dizer, epá, hoje em dia tem pessoas que têm tudo no ginásio, Yeah. mas não conseguem tirar a bunda para ir treinar. Antigamente, só Chegava para tu no ter uma pilau. ideia, chegava no pilau. A câmera, o pilau. No. I told you. Yeah. É sério. Agora tens tens Agora tu tens tudo, tu não precisas fazer nada, tu só chega no ginásio, senta, As se máquinas quiser, estão contigo. deita, se quiser, inclina. As máquinas estão ali para ti, tá a perceber? Yeah. Então eu acho que é um bocadinho da preguiça nossa, né? Algumas coisas parece Yeah. que dão-nos vantagem, mas Mas também dão-nos desvantagem. desvantagens. Como é que reconciliaste o estágio e as boladas? E depois como é que entras? Yeah. Eu quero apanhar a tua entrada no mercado profissional como profissional. Yeah. Yeah. Como é que conciliaste o estágio? O estágio era um ano, né? É isso? Era Quase um ano. quase um ano, quase um ano. Sim, porque até depois ficavas lá. Exatamente. Às vezes Provavas lá. muito ficavas lá. Onde é que fizeste o estágio? Yeah. Como é que conciliaste isto com as Ah, tuas isto- boladas? Porque está a dizer que já tinhas umas contas sérias. Tinha contas Eu quero sérias. perceber como é que tu fazias. Os estágios te queriam lá, 100%. As contas Yeah. também te querem lá. 100%. Isso. E dinheiro de ser de algum sítio. E essa pergunta Então- essa questão é nice, porque foi um dos momentos também que eu já estava Começaste a ficar maduro. eu estava maduro, mas também eu tinha já clientes, eu tinha hábitos, muita gente tinha muita expectativa sobre mim, porque eu tinha que pagar aquilo, porque eu tinha que contribuir na família, porque eu tinha que fazer isso, então e o estágio o time não que me dava ia dar, tempo. Sim, porque já conheço, Eu tinha taco. Já conheço O aquele dinheiro, time que vem. o dinheiro eu conheço há muito tempo. Yeah. Há muito tempo. Já tive contato com dinheiro Yeah. e tenho até hoje, graças a Deus. Isso Então, é bom, isso é bom.
Então estou preparado. O que aconteceu é que eu tinha que estagiar, mas também. Ele está dizendo que não tem tempo contigo. Não tem Não problema. se emociona com dinheiro. Yeah. Não é para cair aqui. Eu por acaso que as pessoas não, aqui. as pessoas não sabem. As pessoas não sabem quando é que eu tenho, quando é que eu não tenho. Exatamente. Yeah. Não, todo jeito. Então, eu Já acho- há muito tempo. Já há muito Desde tempo. o tempo dos desenhos. A troca de lajes. Da troca de laje. A troca de laje. Então, o que aconteceu? Eu tinha que ser profissional por um lado, onde era remunerado, já estava a trabalhar, mas também tinha o estágio que tinha que fazer em nome da escola, ou porque tem que fazer Tinhas que porque fechar o está-se curso. a fazer. Tinha que fechar o curso, tinha que dar alguma satisfação à escola, não é? E que também era o meu sonho, eu queria completar aquilo. Então, prejudiquei um dos lados, ou seja, tive de prejudicar o lado que estava em paralelo lá na rua, para responder o estágio. E o estágio, a expectativa era a longo prazo, ou seja, eu sabia que para eu voltar a ver um salário. Davam alguma remuneração no estágio? Eu estava no, graças a Deus. Alguns davam. Alguns Dependia davam. da agência. Yeah. Eu recordo-me que eu tive um estágio, chamaram-me Não era para. remuneração assim. Yeah. quer dizer, Ajuda de era- custo. Mas dava-me um bem-estar, mas não refletia-se para as pessoas que dependiam de mim, né? O estágio virava para mim, ou seja, eu tinha lá o chá, tinha o pão, tinha o dinheiro de transporte, tinha isso. Era só para ti. Para mim, mas tinha o meu irmão, porque eu, uma vez identificado uma profissão, eu já estava a formar em paralelo algumas pessoas, não é? Algumas pessoas, alguns irmãos, alguns primos que precisavam também de caminhar nesse percurso. Então, esses eram dependentes, não havia Mas ok, como é que negociação. foi esse intervalo de cintura aí do Tive estágio? de me abdicar do lado profissional, Do das lado boladas, das né? boladas que metiam massa em casa. Que metiam. E Tive então de aí deixar. já não era um time, já Não, te olhava com não, bons olhos. não. Porque já não gostava. Não, sabe, artes visuais ocupavam muito tempo. Ocupava-te. Então tiveste de fazer uma escolha. nesse Eu tive caso. de fazer uma escolha As próprias aulas eram de manhã? e de tarde. Aí, Eu tinha que ser faltoso em algumas disciplinas, aquele problema todo tive. yeah. Então, quando foi a parte da decisão, eu tive de olhar o que é que a longo prazo E aí, pode me dar um futuro. Yeah. E eu tive a minha irmã, tive a minha mãe, que tenho até hoje, graças a Deus, e eles disseram, olha, a longo prazo, vamos ter dificuldades em algumas partes, mas tens que olhar a longo prazo. Então, encarei o estágio a longo prazo e ali no estágio percebi que também fui tendo conexões, já estava a ser requisitado ali mesmo, tive talvez 2 ou 3 estágios. Então já havia indicações de prosperidade financeira e também de Mas networking. isso também por causa da tua dedicação que mostravas no estágio. Isto, se eu não conseguir transparecer, meus irmãos, fiquem sabendo que a vida é dedicação. E onde é que foi o estágio? O estágio, chamaram-me, tive o primeiro na Gol, mas depois houve uma situação que não quero falar, mas depois saí dali para uma agência, uma outra agência, que na altura também era renomada, tinha boas contas, ou seja, bons clientes, é JB de B, Bragança, do senhor Bragança estava ali. Só fui falar isso. Era um senhor Senhor que, Bragança, Bragança, yeah. que deu furor. Ele deu muito, sim. Ele que estava a controlar, praticamente ele era o senhor da publicidade. Na altura, Não gostava de golo. yeah. Não, era tipo. concorrência. É assim, yeah, é que as grandes agências hoje não foram sempre grandes. Yeah. Eles, porque é um país que eu posso acordar e dizer que eu sou e ninguém vai te... Fazer falar. Não, mas é verdade. Nem A sempre agência foram... mais premiada. Sim. Em comparação com qual? Em comparação com qual? É preciso termos cuidado de perceber que neste país... que é Moçambique? Eu posso acordar e dizer que eu sou bom. Nem sabemos qual A é agência que- mais premiada de Moçambique.
Sim. Com quem? Quando quem? é que lançaram esse concurso aí que tem Yeah. que competir com Tem que alguma competir, gente? ou- Quem é que está ao teu nível Quem é para que competir está? contigo? Aí que está. E então eu Qual percebi é, na e qual é altura. a metodologia desse concurso? Yeah. Yeah. Então, há muita coisa que passa-nos e nós não percebemos, e porque é um país que, deixe-me dizer isso, que é muito jovem na publicidade, ou seja, na área que estamos aqui a falar, Yeah. muito jovem e até nos últimos anos regrediu mais, ou seja, perdemos muitas qualidades que devíamos já estar na segunda ou na terceira, mercenário. no meu ponto de Comparativamente vista. com aquilo. com o Comparativamente a percurso que ele alguns vinha. anos, até, Com o percurso perdemos que ele vinha muita coisa. mostrando. Houve uns Sim, anos de houve um ouro, decréscimo. de pico. Houve uns anos de ouro. De ouro, sim. Nós estávamos a vir num bom... Aquele time de guerra entre Vodacom e MCL. E a MCL. Foram os anos de ouro de publicidade. Sim, Ok. houve muita exposição. DDB, Golo. Sim. Eu Eram as gostava cenas, da existência dos dois, porque quando há competição, a qualidade. A qualidade. Há qualidade, há muitos É, ganhos para todos. publicita. Eu sou filho de publicita também. Sim, por acaso. Sim, É publicidade por isso que, com a quando Vodacom, vais com lá, a não Intuition. vou falar, porque senão ainda vão me prender. Quando vais lá, os nossos Ninguém te aeroportos lá, chegas lá, não tens ar-condicionado, porque Yeah. o voo vai atrasar, porque não tem concorrência. Mano. Não tem concorrência. Então, Não tem concorrência. É um bom exemplo, Sim, Zique. de verdade, não tem concorrência. É um excelente exemplo. Vai chorar aonde? Ok. Eu estou a gerir timing. Eu estou a ver. Vai chorar Então- Vamos passar para. É uma forma de acelerar. Então, depois da história dos estágios, me aloquei, tive o privilégio de estar em grandes empresas por acaso, depois de toda esta bagunça aqui, já fui para grandes agências, grandes gráficas. Então, sempre fui privilegiado, por acaso, o esforço todo de todos os anos foi muito bem recebido, por acaso. Agradecer a professora Hélia, que depois da minha irmã me apadrinhar até a formação. Depois tive a professora Hélia, que encontrou-me e alocou-me também. E quero acreditar que hoje eu sou, nesta fase toda, hoje eu sou fruto desta pessoa, não é? Todo mundo que passou da professora Elia, Yeah. não conheço ninguém que Professora está mal. Hélia A boa mão. Das artes visuais. Ela é a professora. Visionário. Yeah. Então ela projetou-me, Ela conseguiu ela perceber encaminhou-me. Os putos que iam. Ela não fez muito, só me encaminhou. Ok. Agora, se isso é muito, tudo bem. Ok, das grandes agências, como bem disseste que depois do estágio, passaste por uns bicos ali, acolá, das grandes agências que tu lá trabalhaste, né? Quais são os spots publicitários que, quando olhas, tipo, dizes, já, epa, mas eu sou mau, eu é que fiz aquilo ali. Ele mal. Assim, os mais só para as pessoas terem uma noção. né? Seria. Quais são as campanhas As campanhas, sim, mais. mais famosas ou mais, Não, marcantes. mais marcantes. Ou mais consumidas também pelo... Ou talvez. Ele que foi o produtor. Espera. Há uma questão que eu acho que pode nos introduzir a pergunta do Zig. Qual foi a primeira campanha que te meteu no mercado e você dizer, Eu sou um pro. eu sou um Maza, Yeah. que é tua 100%. E Yeah. em que agência? Prontos. Porque isso é importante que as pessoas saibam. Sim, sim. Se calhar as pessoas viram na rua e nem sabem. Estão a pensar que aquilo ali é resultado de uma equipe grande, da Golo. Nada a ver, é um... Epá, Uma cabeça já assim. agora, acho que podem estar aqui a pensar, mas nós estamos a falar de Golo, DDBs. DDB, Publicita. MC, nada. Isto aqui é um bate-papo. Nós não estamos para vender publicidade de ninguém, não estamos para... Até porque Nós estamos aqui num O bate-papo trabalho dessas e é agências sempre já- bom, é sempre bom que É as que pessoas falando dele é percebam... incontornável. Exatamente. Não trazer É sempre esses bom nomes. que as pessoas percebam o percurso da vida de alguém. É sempre bom que a pessoa também, o nosso convidado, diga para as pessoas também entenderem que, epa, olha lá, aquele spot publicitário, aquela campanha, afinal é aquele jovem que fez. É sempre bom. Então, voltando à questão do Mauro, qual foi a primeira campanha Primeira tua? campanha como profissional de uma 100%. agência. yeah.
É assim, na verdade eu fiz tantas. A primeira. Mas o que aconteceu? Ninguém faz 20 coisas Quando... Deixa o que acontece? Já estamos a falar de uma fase que já estás profissional. Sim. Já estás Qual em foi grande a primeira agência onde tu foste trabalhar já depois do estágio? Ok. Pronto, depois do estágio fui a uma gráfica, ok? Antes da Pronto, agência, uma gráfica que é SGL, que eu acho que foi a Gênesis, a famosa SGL, que tornou-me o homem de design, não é? Ok. Que pôs-me, que deu-me uma base que até hoje eu ainda transpiro isso. Depois fui à agência, ou seja, quando eu estava na gráfica, porque a gráfica ela lida só com produção. os outputs, que é a pré-produção, pré-produção e artes finais. tudo. Tu filtra tudo que as agências fazem. Então, Vão cair ali. vão cair ali. Tu Então, bebes. já tens tu um bebes, tu know-how tens... daquilo tudo. Sim, tudo cai ali, então tens que interpretar aquilo e imprimir. Então, depois eu comecei a ver, na gráfica que eu estava, todo mundo dizia, bora lá, tens de sair daqui, vai lá para uma agência, tu tens um calor que estás a nos queimar, tu respiras publicidade, aqui já fizeste tudo, vai lá. Olha aqui, eu fiquei lá 7 anos, Nesse gel. nesse GL. E eu pensei que tivesse mesmo parado, mas não. Dali, quando saí para DDB, que é a agência onde já se faz a publicidade. É aí mesmo onde saiu a primeira campanha. Então, é aí onde saiu. Por isso que eu disse, primeira agora foi a campanha. primeira agência, para perceber. Mas é assim, ok. Eu, quando chego na DDB, a coisa lá é totalmente diferente. Tu estás a criar, estás a participar no processo criativo. Zero. É tudo de zero. Voltas um bebê, conceitos e tudo mais. Então é diferente da gráfica. Mas como eu já vinha com alguma coisa e tinha aquele talento, e o pessoal lá da agência, eles já sabem que este aqui Veio para Já aprender. eles vão aprender e tem alguma coisa, está aqui porque tem alguma coisa. Então, eles deram-me um desafio, não é? Na altura, o diretor criativo, o André, que me apadrinhou nesta parte da agência de criatividade e tudo mais, ele assumiu-me lá e disse, eu vou me desafiar a te contratar, tá nice? Eu disse, cool. Isso aí estamos a falar em que... Da DDB, portanto, estamos a falar 2012. 2012, exatos. Então lá eu entrei e tudo, e eles comecei a participar dos trabalhos criativos e tudo mais. Chego lá, já havia iniciado uma campanha, mas depois, embora já havia iniciado, eu entrei e assumi grande parte da campanha, ok? Que é a campanha de um banco, ok? De um banco. E foi a campanha que marcou-me porque eu cheguei lá e tinha que aprender a estar numa agência, mas ao mesmo tempo fazer. Estava contratado, já estava lá no terreno. Não tinha como voltar Então, não tinha como voltar atrás, então sentei com esta malta. Tinha sido começada a campanha. Já tinha sido começado, mas marcou-me porque Deste foi ali onde houve um mix de tudo, né? As agências ela tem uma coisa boa, o trabalho não é individual. Houve identidade ali dentro. Houve sim. Houve e foi bom porque depois viram que é possível, então termos alguém que vem De zero. começar de zero e foi ali praticamente que os contratos foram se fazendo. Então, eu estava a trabalhar com o pessoal responsável do departamento, que é o diretor criativo e alguns designers criativos e tudo mais. Então, eu assumi aquela campanha. Assumi a continuidade Qual é o banco? e tudo mais. Qual é o banco, né? Então, foi... Estamos a vender banco aqui. Pronto, foi o Standard Bank, ok? Foi o Standard Bank e comecei a trabalhar com isto, noites e noites e de facto agências, o lado mau. lado obscuro. Vocês não feram porque
Lá do Os formatados, do assim. trabalho das agências. Então, a campanha, eu não, há pouco. Isso. O conceito, o nome da campanha e tal, era pouco. Ok? Vinha lá o Mejeiro, se recordar, isso é uma campanha super interessante, assim, com um estilo anos 80, 60, tudo a preto e branco, em que tinha alguém com uma peça de carro, e depois um pneu, depois tinha isso. É assim, eu não assumo a campanha como minha, não. Aliás, na agência, se encontrarem um criativo que assume a campanha como dele, Isso não é equipe. é suspeito. Yeah. Eu já dou uma dica aí. Foi um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Tecnicamente, podemos dizer que tem o diretor criativo, mas mesmo o diretor criativo não assume. Totalmente. Não assume. Eu acho que quem assume uma campanha... Ele direciona a campanha. Ele direciona, Ele cria balizas e tudo mais. Balizas, eu disse, não, aqui não vai. Yeah. É tipo os filmes, né? O filme vem ali, aquela parte que ninguém gosta de ler, vem aquelas todas legendas. Então todos participaram, todos fizeram. Okay. É verdade que a ideia pode vir do Aterce, do Amiro, do Mauro, do Zico, de mim, mas depois é dada vida com um monte de pessoas. Então eu fiz parte de uma boa percentagem, dei tudo. Fiquei na DDB talvez 4 anos. 4 anos, sim. Qual foi a outra? Então, a outra foi sair da DDB para o Gilve. Hoje é Creator. Entra a 2G. Entra 2G, meu amor. Saudades, miss you. Mas Conta lá essa história aí da tá 2G. sentindo saudades da 2G ou das campanhas da 2G? Das duas coisas. Porque agora, nós das duas coisas. Das duas coisas. Eu já não bebo. Na altura? Bebia muito. Bebia muito. Bebia muito. É. Bebia muito. Então... Estavas numa agência propriamente tua, que te identificava Sabes com que tudo. na Covid, este aqui queremos deixar. eu tive... Ele foi parar lá. Eu tava tipo... Fazendo esse gajo tá vivo. Tava aí no mesmo tipo dizer, Eu... quer ir ou quer voltar? Ele ali... A minha volta à vida... os médicos disseram eu tenho força de voltar a trabalhar. Yeah. Tipo, eu testei o meu know-how entre funcionou, yes! Mas isso aí teve a ver com álcool. Não, Covid. necessariamente. Teve a ver, aliás, também Também. em parte, porque eu estava a beber como qualquer pessoa, bebia mesmo tipo sempre e tudo mais. Então não sabia que é babalaza ou Covid. Já não sabia, Então aí... Apanhou Covid, eu vou beber até Covid render. Não, Yeah. eu por Não acaso- 2 semanas já beberam o homem, Covid disse, não é este corpo aqui. Não, por acaso eu fiquei Mas com o- Covid, fiquei o final de semana inteiro sem voltar para casa. What? Fiquei com medo de contaminar Ele me as disse. pessoas. Sim. Eu não podia voltar para Eu casa. não culpo... E nem não podia culpo- parar de beber, porque se eu apanhasse babalaza, logo me Ele atacava. me disse, What? bro, eu não estou a sentir cheiro. Eu não tinha cheiro, Yeah. nada. Nada. Aquilo Só é fica crazy. quieto. Yeah. Really? Então- Aquela fase foi... Então, eu desde que Covid, apagamos comecei... todos. Ah, sim. Só os outros fortes, os outros fracos. Yeah, mas com a apagamos imunidade. tudo. Eu não Dep- soube. Depende da Na minha casa, imunidade. metade apanharam. E quem garante que a outra metade Sim, não apanhou? Me explica não. Na minha casa ninguém. Mas a sorte da minha casa, todos que Você apanharam, vive onde? Na ilha? Onde é que vive? 2 árvores de limão. todos que apanharam Não tem nada a ver, na minha man. casa, metade dos que Vocês apanharam têm um eram sistema os mais fortes. imunológico bom, meu. Nós tivemos muita educação. Ok. Isso é que nos safou. Sim. Yeah, isso também conta, mas A eu vantagem eu te garanto que... A vantagem do africano é a alimentação natural. Yeah, eu te garanto que 70%, para não dizer 80% da população moçambicana Jovem. Apanhou. Yeah. só manifestou-se de maneiras Yeah, de maneiras diferentes. diferentes, Porque yeah. cada um Não, tem é sua... só, estamos a desviar, mas Verdade, há uma cena que disse o doutor Ganhum Ok. no início, que as pessoas acho que não Não prestaram levaram atenção. isso. E ele quando falou, pareceu uma coisa extrema, pareceu algo fora do normal. Ele disse, vamos nos infectar todos, Yeah. para a Covid não ter para onde ir. Ah, lembro O disso. vírus Sim, existe. sim. Foi o que fizeram no Suécia, capital Estocolmo da Suécia. Né? Sim. Aquele país não fechou nada, não sei se vocês acompanharam.
Isso era Não fecharam crazy. nada, viveram normalmente, se infectaram todos. E voltaram a ficar bons todos. E medicaram Porque o todos. vírus só sobrevive quando tem para onde ir. Para onde ir, ok. Ok. Então o que aconteceu é que nós nos infectamos todos. Yeah. O What? Covid rendeu. Yeah. Disse, epa, não, São não é os que- fracos, os que tinham diabetes, Yeah, que sim, tinham o sim, que com doenças associadas, nesse caso. Doenças associadas, que bazaram. Porque a Interessante. Covid em si Uma não mata. seleção natural. A Covid em si é tipo HIV, não te mata. Ele Ela te põe fraco. E as outras doenças É que vão é que te levam. Yeah. A gente resume, é Covid que me matou. Ok, all give. Mas ok. Dois É reais. assim, Como é que vais então, cair na... eu saí da Ogil, eu sou privilegiado mesmo, só andei em boas agências. E até hoje estou em boas agências. Yeah, mas há que salientar que isso Yeah. aí não é só privilégio, é trabalho, trabalho. árduo. É trabalho, é Sim, trabalho, sim, é sim, Você trabalho. mostra trabalho. Não, Aliás, Yeah, mas- Zique, Yeah. para reforçar o que estás a dizer, as pessoas não me contratam por ser bom ou mau. É pelo esforço das coisas que acontecem. Exatamente. Contratam-me só e só porque sabem que time ele vai dar, Vai resolver. vai resolver. Com Então, dificuldades. aí é mas diferente vai- de realmente Uma ser bom agência ou mau. não quer apenas criativo. Yeah. Tu tens de ser profissional Quer uma pessoa que começa, Termina. e termina. fim de processo, Isso. fecha. A mesma coisa que eu sempre digo lá na M3. Às vezes, aos Se filhos, não eu digo, acontece tens que aprender a começar um assunto e fechar. Fechar. Porque no dia que eu não estou um mês fora, a gente... Vou vai dar um fechar. exemplo simples, que não é de trabalho, todo mundo pode perceber. Se entramos 8 horas no trabalho e vamos fechar às 17 e tem um colega que ainda está na metade do trabalho que lhe foi incumbido a fazer, todos saem, ele fica sozinho a fazer. Todos saem, ele fica na agência sozinho. Dá-lhe chave para mano, teu trabalho está na metade, ficas a Quando fazer o acabar, trabalho. tranca. É off. Yeah. Isso não é, E não é trabalho de então, logo, e se vem um Amiro ou o Mauro e diz, não, eu vou ficar com equipe. ele. Vou ficar com ele. Sim. Isso faz uma diferença. Enorme. Reduz Então. o tempo que a pessoa ia... O maior benefício não é naquele dia. É que tu vais marcar, tu vais ter uma característica que a rede de patronos, de donos das empresas, das agências, e não só deixando essa nossa camada de colaboradores, vão perceber que tu tens interesse a mais daquilo que foste contratado. Sim. E tu, nos próximos tempos, Não estás lá para trabalhar. não vão só te Aliás, contratar. aliás, não estás lá para o emprego. Sim, Estás lá para trabalhar. quer dizer, tu tens uma É uma relação, diferença muito grande. tu estás a criar uma relação com o patronato, você com muita assume coisa. Então, era normal eu sair e estar em casa do meu boss. No final de semana ele chamar-me, chamar-me para um vinho, o quê? Então, eu vou dizer que é uma escolha. Aliás, porque essa área até de expatriados, de brancos, de estrangeiros, mas eu me recordo que às vezes eu sempre me enquadrei com esta malta sem problema e com os moçambicanos sem problema. Mas porque eu tinha este lado extra de ok, eu vou ficar. Ligava para a minha família, epá, podem... Não volto. Fechem as portas, eu venho amanhã e depois da manhã. Ora, qual é o ganho? É imenso. Não só financeiro. Tens ganho a todas em todas as áreas da vida. Financeira, social, e te acreditam em muitas coisas. E foi assim. Fui saltando de agência para agência. Por isso muita gente diz, mas Timóteo fez aquele passarinho torto, mas como é que está a ser contratado? Eu fiz passarinho torto, que não é aceitável, mas porque estive lá, quer dizer, tenho outras qualidades além daquelas, que obviamente estás a ver que não funcionam. Então é isso, meus irmãos. Isso é Estão a aprender, rapazes. um puxão de orelha para a malta que está a vir. Pessoal, entra Agreguem às 8, isso. 17 horas já está a fechar o computador. Está a fechar o computador. Terminou, não terminou, não é problema dele. Yeah. Final Não. do mês. Que é esta lá. Por acaso, esta resposta que deste é na verdade
o meu dramchelo, como eu gosto de dizer. Boa, boa. É tipo, é exatamente uma das últimas perguntas que eu faço, né? Tipo, por causa do conceito do podcast. Ok. Que é mesmo motivacional para os jovens, para não dormirem, para não perderem tempo. Não. E, acima de tudo, cada um seguir aquilo que é seu sonho. Seguir, independentemente daquilo que a pessoa faz. A pessoa tem que se focar naquilo que a pessoa faz. Isso. Então, é muito, muito, muito bom ter ouvido isso aí. Porque as pessoas estão a ver o time que andou na DDB, andou na Golo, andou não sei aonde. Não podem pensar que é só sorte. Ou porque Não o é. time estudou nas artes visuais. Mas tem que saber que time, além de ter estudado nas artes visuais, time dedicou-se. Muita dedicação. Mereceu para estar onde está. Yeah. Percebe? Então, Isso, eu acho que a expressão- é muito bom. A as expressão pessoas ideal é essa. percebem Eu costumo dizer uma coisa mesmo em casa. Ninguém gosta de me dar dinheiro, de me pagar um salário que eu recebo. Ninguém gosta. Não há patrão que gosta. Mesmo eu também sou patrão em algumas coisas e não gosto de só dar. Mas eu, como patrão nas minhas coisas, e acredito que o meu patrão, não... Como é que é? Dá-me por gosto porque merece. Eu faço merecer. Ok, fazes por merecer o trabalho que fazes. Então, quando alguém faz uma coisa nice ou tem alguma coisa a mais do que escreveu no contrato, sempre vai, é automático. Agora, saibam que é um investimento a longo prazo. Não é? Fiz uma coisa hoje, então amanhã estou assim. Mas isso é a característica do moçambicano. Não é? Não Jogo- pode jogo ser assim. isto. Tem que ser algo. Aí, Então fiz logo, tá assim. É a fome. não posso ir para lá. É lá, fome, se tu Posso queres. ir, não tenho Se dinheiro, tu tchau. queres. Como é que tu vives? Não, a desculpa é a fome. É perigosa, porque se queres realmente ultrapassar algumas dificuldades, não vais ultrapassá-las de hoje para amanhã. Não. É a longo prazo, médio e longo prazo. Yeah. A curto prazo, vais levar e vais usar no dia seguinte, se cai alguma Persistência coisa. e consistência. Sim. Acreditem nisso. Duas Isso... palavras que parecem nada. Então, ao longo das agências, eu fui, para além de trabalhar, que é obrigatório, se estás lá, tens que trabalhar, eu fui desenvolvendo alguns skills, Yeah. que são esses que estávamos aqui a dizer. Ei, não, 2M. Fala 2M. Ok. Tá fugindo. Ok. Ai, Não, ai, ai. eu queria saber dessa campanha. Também foi... Apanhaste no meio ou... Não, Tiveste umas de base, tuas? da DDB, fui ao Guilve, ok? No intuito de querer desenvolver, ter um skill melhor e ter uma networking boa, não é? Até porque quando és bom és chamado nas agências. Sempre. Aliás, és sempre, ok, entra, portas És abertas. bom e és dedicado nesse caso. Sim, Não dedicado. vai ser só bom. Não. E nem vale a pena ser bom quando não és dedicado. Acho que é para ficar aí Pronto, quando chega ao Guilve, esta agência que marcou muito pela maneira como lidam com os trabalhos, o processo de trabalho. Ok. Marcou muito, acho que hoje eu juntei aquilo que fazia com que já fazia antes com esta maneira de trabalhar, esse processo de trabalhar que ao Guilherme ensinou-me, que hoje até é Create, né? Então lá encontro contas interessantes que também ajudaram-me a fazer um portfólio bom. Não deu para pagar o portfólio antigo, mas posso dizer que 80% eu fiz na Ogilvy e já agradeço a malta lá. Então lá trabalhei com contas da CDM como Dogem, Coca-Cola, Manica. Essas são as campanhas que tu participaste. ou que- Isso, são contas que nós chamamos de contas ou até pode chamar de clientes. Ok, Não, ok. clientes, contas. A linguagem de designer chamamos de como? Isso, contas. Portanto, contas é aquilo que tu assumes numa agência que ok. Dogem está com Timóteo, e mais o Atércio, ou Ver Impala. miúdos. Olha, deram com masa aqui. Impala está com Ziki,
com o Mauro, então quando entra aquele trabalho, já sabem a quem entregar. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com a OGM, Impala. Ei, Impala. Impala super nice. De trabalhar. Existe, está super linda, assim, tá. Não tem açúcar aquela cerveja. Cá. Sim. Está-se a consumir e pronto. Impala. Sim. Sim, eu sempre, essa cena que está a acontecer de Billis para cá é por causa de mulher. Eu sempre fui fiel a Impala. Sim, mas hoje, então, tive o privilégio de trabalhar com essas marcas. Tornaram-me ainda maior e privilegiado. Tinha uma equipe super nice e agradeço muito ao Gilv por isso. De lá saí, trabalhei com a Brand Lovers também. E trabalhei com a Brand Lovers. Sim, existe, está super nice. Estão a trabalhar muito bem. Trabalhei com Brand Lovers, trabalhei como diretor criativo para Young Network também, que foi uma experiência. Foi a vez que eu trabalhei como diretor criativo, não como designer, porque o culminar dessas agências todas trabalhei como diretor criativo. Que, para termos noção, são poucos moçambicanos que chegam a esta categoria. É a categoria máxima de um departamento de criação. Então, dali, passei a ter, posso dizer que foi o desfecho das agências, do molde das agências. E passei a assumir um comportamento diferente, um posicionamento diferente, mas igual. Diferente, mas igual, porque abdiquei-me das agências internacionais, agências estrangeiras, não por algum problema, graças a Deus. Eu tenho boa relação com todas as agências e com todos. Decidi parar e comecei a assumir, comecei a trabalhar com agências nacionais, ok? De moçambicanos. Graças a Deus temos agências de moçambicanos e é uma realidade. E mesmo até para mim é uma realidade, porque eu sempre trabalhei com a malta estrangeira e tudo mais. E assumi primeiro a Emotion, ok? Que é do moçambicano amigo, ok? E depois tenho feito alguma coisa, mas 70%, 80% comecei a trabalhar, entrego mais para M3 agora, e se não 100%. Contudo, até hoje estou a trabalhar nesses moldes. Foi um pouco difícil porque eu não acreditava, mas graças a Deus passei a acreditar que existe talento 100% nacional. Aliás, foi um banho de água para mim, porque eu sempre acreditei, nem por acaso, né? Pá, são anos por aí, 10 a 15 anos a trabalhar com agências internacionais, estrangeiras, até contactos à volta do mundo. Yeah. E agora, não que não tenho, não é? Mas estou a trabalhar, basicamente, se eu olho assim, eu estou a falar com uma certa lentidão. Thank you, Zik. Yeah. Zik. Sopra. Boa, Zik. Então, não que agora eu não tenha contato com essas agências, porque não é possível não ter. Não é possível não ter, mas agora estou a trabalhar mais, estou a entregar mais no meu leque de networking mesmo. Há de ser agências nacionais, posso mencionar Emotion, posso mencionar M3, que é, se não, quase 100%. Okay. E é isso. Agora, é gesto talvez de desfecho desta parte, deste leque,
eu dizia que é com muito orgulho, primeiro porque é algo novo e faz-me acreditar que podemos trabalhar Como moçambicano. como moçambicanos. Yeah. E para Ok. Para moçambicanos. E para moçambicanos, ok? E é possível, people. E eu sou a prova disso. Depois desta viagem, estou a fazer isso, vivo disso, tenho outros negócios, mas este ainda é o que está no sangue, meu sangue ainda é este. Então, é uma realidade. Não tem como fugir dele. Não. Epá, great. Yeah. É uma história, é um percurso, por acaso, é um percurso. Aqui está-me a cortar, muita coisa. Yeah, é muita coisa, por isso vamos ter assim uma parte desse podcast. É um percurso muito longo para a história do design. Isso. Já percebemos aqui, por acaso, quando tivemos com a Sandra, que epá, a história do design não é fácil. Não. Isso. Tanto da formação como a parte Todos profissional. sempre têm um Yeah, nunca foi denominador fácil. comum. Yeah. Gostar de desenhar em criança. Exatamente. Mas é Isso. assim, é sempre bom conhecer a história do designer, dizer que a NTL Podcast, eu, o Ziki, o Mauro, agradecemos pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu aprendizado, Boa. e dizer que epá, esse podcast foi mesmo educacional. Yeah, não foi aquele podcast muito cheio de piadas e tal. Não como podia sempre ser de foi. outra forma. Mas é sempre bom, às vezes, dinamizar a coisa, tá a perceber? É Isso. sempre bom dinamizar a coisa e Mas agradecer mesmo. Eu disse no início que eu hoje vou ficar ouvindo Yeah, falar. yeah. Eu disse, Só mesmo em gesto de, Uma grande batota para não falar. em gesto de encerramento, né? Talvez dizer algumas palavras motivacionais para os nossos irmãos, para os nossos estudantes da área de design e não só, que acham que a vida é só acordar e já está tudo bem, né? Acho que acompanharam que a história do time não foi diferente com a história de muitos outros. Não há ovo estrelado, ovos não sei o quê. Aqui é fazer chima mais mesmo. jantares de graça. Nós andaste de graça. Nada. Resumiu tudo, time. Então é isso. Quinta sim, mais uma vez, foi mais um episódio do podcast da NTL. Acompanhem aí embaixo no rodapé as páginas, vão seguindo. Vão ver lá mais muita coisa interessante. Tem uns bons papos lá. É só seguirem a página da NTL, onde passarei no rodapé. Próxima quinta tem mais. Yeah, man! You know what it is. Tu nunca sais da moda. Contigo, baby, no time.